Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele trouxe os melhores artesãos, os melhores marinheiros, os melhores, como se diz, condutores, né, para as caravelas, que era tudo pela astronomia e tal. Quem era essa gente? Eram os judeus. Os primeiros colonizadores das Américas foram judeus, porque eles tinham o conhecimento da ciência, da tecnologia, porque no judaísmo, uma coisa importante que às vezes passa desapercebido, e na história da humanidade ela é extremamente fundamental, é você saber ler e escrever. Há quase 4.000 anos atrás, Deus reúne uma multidão de milhões de escravos e apresenta a eles uma lei. De que forma ele apresenta isso? Escrita. Se é escrita é porque quem está vendo sabe ler. Isso é muito importante, para a gente poder ir compreendendo as coisas. Então, esses números que se apresentam hoje com relação a judeus do mundo, eles realmente são pequenos. Comentar o fato dos laureados e tudo, não é algo confortável para os judeus, viu, Tiago? Porque dá uma conotação de superioridade, e não é verdade. O judeu, ele sempre se defendeu. Judeu, judaísmo, israelita, Israel nunca colonizou, nunca atacou, nunca conquistou espaços. Sempre se defendeu. E dentro desse espírito de defesa, você precisa crescer, você precisa se superar, você precisa criar coisas que não existem. Você precisa superar a tudo aquilo que te rodeia, porque o que te rodeia quer te eliminar. Isso faz o crescimento. A dificuldade exige que você cresça ou pereça. E os judeus não pereceram, eles cresceram. Talvez isso explique um pouco em todas as artes, as ciências, esse número tão interessante, né, de laureados e etc. Eu acho que a disciplina de desde sempre levar os mandamentos para frente foram o que fez a nação ficar forte, e aquilo lá é tipo, qual outra nação que aguentou 4.000 anos e conseguiu manter a cultura, por assim dizer, e levar um legado? Nenhuma. Nenhuma, nem os historiadores, os pesquisadores vão discordar de mim. Nenhuma nação em toda a história da humanidade teve a longevidade que o judaísmo tem tido. Os gregos sucumbiram, os egípcios desapareceram, os sumerianos ninguém sabe nem onde fica, os babilônios ninguém sabe nem quem são, os nativos americanos, cadê eles? Os nativos da América do Sul, os astecas, os maias, cadê eles? Todos, exceto o judeu e o pensamento judeu, que são cumpridores de 613 leis dadas por Deus. Leis que abrangem tanto o aspecto moral, o aspecto material, o aspecto família, o aspecto divino, leis completas. Até sanitário, né, Mira? Sanitários. De saúde, Lei de vida. preservação de Absolutamente vida. tudo. Quando a gente fala judeu não come carne de porco, não, hoje é uma tradição não comer carne de porco. Mas não precisamos ir muito longe, não. Vamos pensar na nossa tataravó, Verdade. quando ela lá na fazenda matava o porco Cisticercose. e não sabia limpar direito, tirar direito aquelas glândulas do porco, Verdade. e fazia de qualquer jeito, as pessoas morriam, as pessoas enlouqueciam, Verdade. iam à demência. Então, todas as ordens que Deus deu para aquele povo lá no Monte Sinai, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, são ordens de sobrevivência. Mas você precisa sobreviver às intempéries do tempo, mas você precisa sobreviver às aflições que você vai sofrer na vida, e você precisa sobreviver, acima de tudo, às suas fraquezas. Por isso que as leis são muito importantes no judaísmo. O Candonga falou sobre alguns aspectos sanitários dos judeus. E é muito interessante, né? Porque você tem princípios judaicos que eles, muitos deles, ou todos, enfim, vieram de Deus de alguma forma. Só que aí você começa a olhar para alguns deles, né? E você tem sobre não comer porco.
poxa, que era algo extremamente sujo. A porcos né? e frutos do mar. Aí você tem lá, na época de Moisés, você tem a circuncisão. Cara, os judeus são circuncisados. Isso daqui é higiênico numa época onde você não tinha hospital. Né? Você tem a questão de comer alguns outros alimentos. Acho que o camarão também, não tem alguma lógica assim? O camarão é um intestino. É. O camarão em si é um intestino. Qualquer fruto do mar, Camarão. eu acho. Cara, eu fui num Shabá, né, do Rabino Dudu, e aí foi o primeiro Shabá que eu fui, e é uma experiência maravilhosa, e aí eu percebi algumas coisas naquele Shabá. Uma delas, e claro que eu não entendia tudo o que estava acontecendo, Que é mas o Shabá mesmo? o Shabá é geralmente na sexta-feira de noite que eles abrem para o descanso de sábado, que daqui a entendi. pouco o Bira vai explicar melhor pra gente, Tá né? bom. Tem um sentido nisso. Até eu quero falar sobre o princípio do descanso, né, dos judeus. Mas o que me chama a atenção é que tem um momento onde forma-se quase que uma fila. E aí as pessoas começam a lavar as mãos. Né? E aí você lava as mãos e quando o primeiro lava a mão, ninguém mais pode falar. Até o último lavar a mão. Né? E aí tem algum sentido que eu não sei qual é, talvez o Bira possa explicar pra gente, mas o que eu achei interessante é que isso, por mais que seja um princípio religioso ou espiritual, cara, lavar a mão antes de comer, né? Numa época onde talvez a gente não tinha o conhecimento do impacto que tinha você comer com a mão suja. Então você tinha muitos princípios que no final das contas protegiam a gente e que vieram muitos de Deus. Então você fala, cara, será que Deus, para não precisar, falou, faz isso que vai resolver seu problema?